Bem, semana passada nós deixamos uma parte final do texto que nós estamos estudando para que vocês lessem em casa, não é? Você que está assistindo, lembre-se que semana passada nós tratamos da pergunta 257. Ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Lemos praticamente todo o texto e ficou faltando apenas, ou ficaram 2 parágrafos para que nós pudéssemos terminar, ok? E eu pedi a vocês que lessem em casa e se tivessem alguma dúvida, que nós estaríamos hoje aqui para tirar ou comentar alguma passagem que não tenha ficado clara. Então agora nós temos alguns minutos dedicados a isto. Quem tem alguma dúvida sobre o texto, pode perguntar. É bom vocês começarem a perguntar, porque a hora que eu começar a perguntar, aí o povo vai começar a sofrer. Ninguém tem dúvida? Bom, vamos fazer então a leitura dos 2 últimos parágrafos. Na verdade, eles não têm dúvida, porque eles também não leram em casa, entendeu? A verdade bendita é mais ou menos essa. Com algumas exceções que eu acredito, não é? Mas nós entendemos que as pessoas têm muitas ocupações, né? A leitura toma muito tempo. Ainda mais 2 parágrafos. Se fosse só um, né, ainda dava, mas 2 parágrafos é muito esforço. Toda esta teoria, continua aqui a parte final, não é nada tranquilizadora. Que você pode continuar a sentir dor, sentir coisas do lado de lá. Pensavam muitos que morreu, está anestesiado. Não vai sofrer mais nunca. Ou vai dormir, ou vai ficar tocando harpa numa nuvem. Plim, 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 e a nuvem vai para lá e ele vai para cá. Mas agora estamos descobrindo que nosso espírito continuará a sentir coisas parecidas ou até piores do que sentia quando estava na Terra. Então, Kardec faz essa ponderação aqui. Toda esta teoria, pode-se dizer, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais. E nos informais que ainda sofreremos. E seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Sofrer no corpo, sofrer fora do corpo, sofrer é sempre sofrer. Sim, podemos ainda sofrer muito, e por muito tempo. Mas podemos também não mais sofrer. Mesmo desde o instante em que deixamos a vida corpórea. A opção não é sofrer ou sofrer. A opção é sofrer ou não sofrer. E isto, desde que nós deixamos o corpo físico, por ocasião da desencarnação. Os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós. Mas muitos são consequência da nossa vontade. Estamos vendo aqui, em uma frase, aquilo que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo é abordado em 3 páginas. No capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrar, logo no começo, o primeiro subtítulo é A Justiça das Aflições. O segundo subtítulo é Causas Atuais das Aflições. O terceiro subtítulo é Causas Anteriores das Aflições. Causas atuais e causas anteriores
que são explicadas lá no Evangelho, em 1,5 página, mais ou menos, cada uma, ele está aqui resumindo em 3 linhas. Os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são consequência da nossa vontade. As causas anteriores das aflições são aflições que hoje nós recebemos, e por mais bem posicionado, cuidadoso que você tenha sido, você vai ter que enfrentar. Doenças que você não fez nada para ter e elas aparecem. Problemas de saúde ou problemas profissionais que você precisa suportar. Por efeito de coisas que você se comprometeu no passado. Causas ancestrais das aflições, causas anteriores. Então, existem situações de dor que parece que você não fez nada para que elas ocorressem. Você sempre foi uma pessoa correta, uma pessoa que nunca deu prejuízo a ninguém. Você sempre, nunca expôs o seu organismo a excessos. Nunca fumou, nunca bebeu. Sempre andou na linha. Andou tão na linha que o trem pegou. E aí está no hospital com as pernas todas para cima, com os braços quebrados. Agora, se é verdade que estas são dores que você não tem como evitar, porque são efeitos de coisas que nós já plantamos, e eles chegam, causas anteriores das aflições, a frase continua. Mas muitos são consequência da nossa vontade. E quando ele diz isso da nossa vontade, são consequência do exercício equivocado da nossa vontade nesta vida. Nesta vida. Nós quisemos fazer coisas que pareciam gostosas, pareciam agradáveis, pareciam legais, e que no fundo produziram efeitos negativos. Há aqueles que desejarem aprofundar a expressão que aqui está colocada, ou as expressões colocadas, busquem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e leiam. Porque muitas das dores que hoje nós estamos vivendo, e nós sempre comentamos isso quando vamos chegando ao capítulo 5, nesta parte, nós não precisaríamos delas. Explicam-nos os Espíritos que de todos os problemas que hoje cada pessoa tem, não importa em que área, 80% deles você não precisava ter. 80% foram inventados pela nossa cobiça, pela nossa preguiça, pela nossa vaidade, pela nossa ambição, pelo nosso orgulho. E quando a gente percebe isto, e com esta percepção, se nós mudarmos o nosso modo de ser, nós economizaremos 80% da dor que nós hoje estamos com ela. Pô, carregar só 20% já não é mais fácil? Não é? Para que dar problema para Deus? Nem rezo mais. Se eu conseguir acabar com 80% por minha própria conta, eu nem vou amolar mais Deus. Que isso? Eu dou conta dos 20%. Porque, na verdade, os 20 são frutos da minha escolha também, de outra vida. Só que agora, eu já não vou criar problema, porque a gente é muito criativo para fazer desgraça. Nós temos uma criatividade terrível. Basta você se lembrar quando apaixonou por aquele traste que você pediu a Deus que fosse seu marido. Você pediu, encheu a paciência, rezou. Aí Deus concede para você, de tanto pedir, você acaba ficando amolando Deus. Vai, tá bom, então vai. Vai ver só o que você está pedindo. Aí chega o dia em que acaba toda a beleza, acaba toda... Ai, princesa. Ai, meu gatinho. Aí vira jacaré, anta, crocodilo, coisas vão multiplicando.
Mas quem foi atrás daquela sirigaita? Foi você. Quem foi atrás daquele troglodita? Foi você. Você, era apaixonado. Você quis saber se era uma boa pessoa? Não, eu sabia que a minha amiga gostava dele, eu quis ficar com ele só para mostrar para ela que eu podia mais que ela. Tá sim de gente que faz isso todo dia. Tanto que as mulheres têm uma técnica. E se for mentira, vocês me desmintam. A mulher nunca fala para a amiga que está apaixonada por tal fulano. Nunca fala. Porque a história conta que todas as que fizeram isso perderam fulano para a amiga, porque para que elas contaram. Ai, tô apaixonado pelo Paulão. É mesmo? Será que o Paulão vai gostar de mim? Ai, claro que vai. Claro que vai. Ele ama você, eu tenho certeza. Eu vou te ajudar, tá bom? Vou te ajudar a ficar sem o Paulão, tá bom? Aí vai lá, liga pro Paulão. Paulão, eu tenho uns negócios para falar com você, fulana de tal. Ai, joga cabelinho assim, sabe o quê? Joga cabelinho. Põe umas roupinhas assim, insinuante, vai lá falar com o Paulão. Aí o Paulão não tá nem muito aí com a outra, gostou do visual de quem foi lá advogar a causa, aí fica com a amiga. Aí a amiga chega para ai, você me desculpa, mas tive culpa nisso. Ele que me pediu, ele que quis. Então a mulherada que conhece a mulherada, no bom sentido da palavra, né? Sabe que você não põe concorrente desnecessariamente. E quando muito você conta para sua mãe se ela não for viúva. Porque hoje em dia a coisa está tão perigosa que tem mãe passando a perna em filha aí. Então, o que a gente observa? Que estas coisas, elas fazem parte de uma convivência defeituosa, problemática, mas que a gente cria este problema por certas carências. Então, quando você quis ficar com aquela pessoa e depois acabou dando certo, e depois acabou dando errado, se você tivesse pensado melhor, talvez escolhesse outra, ou preferisse ficar sozinha, ou sozinho. Mas vai descobrir que fez a bobagem 10, 20, 30 anos depois. Perdeu tempo? Não, você aprendeu também. Você obteve coisas boas, você forneceu coisas boas. Mas, nós precisamos aprender às vezes sofrendo, quando poderíamos aprender com lucidez, sem precisar sofrer. Aquela frase antiga, que é conhecida de todos, tem sentido por causa disso. Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Quando pensa somente pela aparência, o corpo padece. Porque está assim de gente que era uma beldade, não é? Que era uma taça esculpida, e que você fez de tudo para conquistar e meia hora depois virou uma garrafinha de cerveja. Não é? Ficou... inchou-se de repente. Mas você gostava daquela Miss? E agora? Está com aquele mistério. Meu Deus do céu. Onde começa o contorno disso? Onde termina? Estas realidades podem ser evitadas. É isso que ele está dizendo aqui. Nossos sofrimentos de agora podem ser diminuídos. Quantos males e enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição e às suas paixões? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente. O que é sobriamente? É aquilo que é temperante. Moderação. No caso aqui, o sinônimo de comedimento. Algo moderado. Então, é um pouco diferente do que é lúcido,
do que é consciente, ainda que nós possamos ter na lucidez e na consciência uma fonte para identificarmos o que é adequado e o que não é adequado, certo? Por isso que não estamos aqui considerando inapropriadas as manifestações de vocês a respeito da definição. Apenas que sobriedade é uma pessoa que está com a moderação tomando conta das suas atitudes. A temperança, evitando extremos, não se entregando a paixões sem juízo, não se atirando a aventuras. Estamos vendo desastres acontecerem por falta de temperança na vida de muitas pessoas. Recentemente, 1 ou 2 dias atrás, uma estudante de medicina, jovem, não poderá terminar o seu curso, porque foi fazer uma aventura e o caminho era meio complicado e ela só caiu no abismo. As 2 mulas caíram no abismo. As 2. Era um caminho de mulas, que só passava uma mula. Lá no Peru. Ah, mas é aventura, né? Adrenalina. Pô, deve ser legal agora, adrenalina do caixão. E aí, foram passando, e a mula, ninguém explicou para a mula como é que devia andar, não podia pisar no cantinho lá, e a mula escorregou e as 2 mulas foram pro buraco. O que esta pessoa está fazendo se não tivesse ido? Porque viver de uma forma destemperada quer dizer então que você não pode viver aventuras? Poder pode, mas pague o preço por elas e não reclame. Pague o preço. É simples. Ai, Deus não é bom comigo, foi injusto. Não, você que quis isto. Está escrito aqui. Vai estudar, você não quer ser médica? Ah, estou de férias. Então pega os livros e durma até mais tarde, mas estude até mais tarde também, para que você seja aquilo que você quer. Quer ser alpinista? Então, compra corda, compra aqueles aparelhos todos, paraquedas, airbag, com tudo que você puder para sobreviver ao alpinismo. No entanto, essa moça podia estar viva e não está. Nós poderemos sofrer um acidente em qualquer lugar. Acidente de carro, acidente de moto, acidente com coisas que caiam sobre nós, atropelamentos, caminhão que invade a casa. Mas não é tão provável quanto você morrer escalando o Monte Everest. De quem que é a culpa? O coitado do Everest está lá sossegadão. 8 quilômetros, 800 e não sei quantos, 848 metros de altura. Tá lá. Tá frio aqui em cima. Tô olhando o mundo todo. Tá a montanha quieta. Ninguém tá se incomodando com ela e ela não tá fazendo mal para ninguém. Mas vai um monte de formiga que não nasceu para viver lá em cima e vai, eu vou subir, vou domar esse mostrão. Ué, aí tudo dá errado, o vento atrapalha, a temperatura atrapalha, o oxigênio não existe em termos que dê à pessoa condições. Sabe quantos cada indivíduo paga para chegar a tentar subir no Everest? Sabe quanto? Custa a uma pessoa sair de casa, chegar lá no Everest e ficar 5 minutos, cheguei no topo do mundo, já tenho que descer, porque, né, para tirar uma foto se der tempo. Pelo menos $70 mil. $70 mil. Se você descer inteiro, porque tem gente que deixa lá pé, dedo, ou o próprio cadáver que fica lá. Mas o pobre do Everest não tem culpa nenhuma. Você que resolveu ir lá atazanar o coitado. E você que quis correr o risco. Não, a montanha se vingou, a montanha malvada, a montanha perigosa. Não. Não é a montanha. É a mula que quer subir na montanha. Que não percebeu que ela não foi feita para isto. Esta múmia de 2 pernas
Ah, mas e os desafios? Ué, por que você não se desafia a fazer o bem? Desafie. E eu desafio essas pessoas a pegar $70.000 e entregar em ações benemerentes para diminuir a dor dos que sofrem. Isso é o desafio. A mudar o mundo com $70.000, salvando vidas, dando emprego, pagando salário, comprando remédios, diminuindo as aflições. Este é um desafio. Este Everest ninguém quer subir. Mas o orgulho e a vaidade de serem eu estive lá, aí você paga $100.000 se precisar. E ainda corre o risco de morrer. Tinha que passar por isso? Não. Mas isso não era o karma? Não era karma dessa nossa irmã cair de mula lá no Peru e virar um ovo frito lá no fundo do abismo? Não, não era o karma dela. Ela fez isso porque quis. Porque se ela tivesse que passar por isso, ela estaria na casa dela, sentadinha, estudando medicina, na varanda da sua casa, e um caminhão desgovernado, sem freio, sem ninguém conseguir segurar, uma betoneira carregada de cimento, perdeu a direção e entrou na garagem pensando que era a empresa onde ia descarregar. E, plof, matou a menina. Isso é diferente. Isto pode ser, sim, um processo kármico, de resgate. Mas, você sair daqui, buscar aventuras, se expor, como o caso do paraquedista. Não é? Isso aconteceu tudo agora. O paraquedista. Ah, vai pular de paraquedas. Aí o avião dá uma voltinha lá e pum, pimba, mata o cara. Fica em casa. Pega um guarda-chuva, sobe no muro. Puf, pula. Não dá tempo do avião atropelar você enquanto você está caindo. E toma cuidado para não quebrar a perna, porque de cima do muro ainda dá para cair de mau jeito e quebrar alguns ossinhos. Mas isso é karma? Não, isso não é karma. Isso é irresponsabilidade. E cuidado se isso não for considerado do lado de lá como suicídio. Mesmo involuntário. Porque se você tomar bebida alcoólica em excesso, se você usar do tabaco, você é considerado suicida. Pelas leis do universo, dependendo do grau de comprometimento que aquela utilização afetou o seu organismo, você é, do lado de lá, recebido e tratado como suicida. Imagina então se você vai pular de paraquedas sem paraquedas. Vai andar na linha. Ah, teve um outro lá que foi andar de... Ah, eu vou atravessar não sei o que, de olho vendado. De um lado a outro do mar Mediterrâneo. De olho vendado. Aí deu uma ventania e derrubou o cara lá de cima. A sorte é que acho que ele tinha botado uma cordinha de segurança e não morreu. Mas, se morresse, o que esse cara é? Ele não é aranha? É aranha que anda na cordinha lá e não cai. Eu não estou falando do homem-aranha. Estou falando da aranha, o bicho-aranha. Ah, se fosse aranha, tudo bem. Pode andar no fio aí e não cai. Mas ele não foi feito para isso. Então, estas são atitudes que nós não precisávamos sofrer. Dores, como está explicando o texto, que nós escolhemos porque quisemos. O homem que tivesse vivido sempre com sobriedade. Isso é ter sobriedade. Você andar dentro do equilíbrio. Quer ver uma coisa? Nós somos todo dia convidados a viver fora da sobriedade. E quer ver como a gente entra nisso? Quer ver? Você também em casa faz essa experiência. Vai levantar a mão aí, com honestidade. Quem é que já comprou alguma coisa aqui que não precisava comprar, mas comprou? Levanta a mão. Pode levantar a mão você também aí, que você tem uma cara de malandro.
É, santão. É que você não compra com o seu dinheiro, mas você já deve ter dado trabalho para alguém comprar o que você não precisava. Então, nós todos compramos coisas que não precisávamos. Quando você comprou o que não precisava, você gastou às vezes o que não tinha. Fez dívida, fez carnê. E depois ficou aperreado. De onde eu vou tirar esse dinheiro agora? Quando eu comprei, eu tinha o dinheiro sobrando. Então por que não pagou à vista? Não, porque aí eu não queria ficar sem o dinheiro. Mas depois eu comprei em 50 meses, mas aí o carro quebrou, atropelaram o meu filho, eu tive que gastar no hospital e eu fiquei sem o dinheiro. Então, e agora você ficou com a dívida de alguma coisa que você comprou e não precisava. Você tinha que passar por essa dor? Não. Talvez você tivesse que passar pelo atropelamento, pelo desemprego. Muita gente faz essas dívidas enquanto está bem empregado, até que quando chega o primeiro carnê, o patrão resolve mandar a pessoa embora. E aí ela fica com o carnê e seu emprego. E daí? Vou entrar no programa Bolsa sem juízo. Vou ver se o governo me ajuda a pagar o que eu comprei sem precisar. Vai procurar essa bolsa que você vai ver. Não vai existir nunca. Com esse nome, não. Então, a temperança, a sobriedade, é você ter esse equilíbrio. Ah, você vai ser tentado? Vai. Todos nós vamos ser. Saiu um produto novo. E vocês veem como a nossa sociedade ela é cruel. Ela coloca na sua casa, por um preço bem barato, a fonte das tentações. E você liga a televisão e o que mais tem é comercial. O que mais existe é propaganda. Compre isso, compre aquilo. Mude aqui, troque aquilo. Você não precisa trocar, mas é tão bom, o seu vizinho já trocou. Você é normal só se trocar. Porque se você não trocar, você tem que ir para o Juqueri. Antigamente existia o Juqueri, os que são mais novos não conhecem, mas o nosso homem de 4,5 milhões de anos ali, o Tomé, pode atestar que já existiu. Não é mesmo, Tomé? Fala aí, Tomé. Fala no microfone. Existiu o Juqueri. É. Existiu o Juqueri. E a vizinha dele, que tem 5 milhões de anos, Juliana pode até dizer onde era o Juqueri. Ixi, não sei. Não sei. Onde é? Onde que era o Juqueri? Franco da Rocha, uma cidade aqui perto da cidade de São Paulo. Era um lugar em que colocavam os antigamente chamados de loucos. As pessoas são consideradas loucas porque não tem aquilo que todo mundo tem. E vai falar para você, eu não preciso disso. Tá louco? É. E você tem na sua casa uma tela, que cada um quer comprar maior do que o possível, para você ver as tentações bem na sua cara. E ao invés de você falar, não, eu não preciso disso, fala, não, eu tenho que ter isso. Sobriedade. Se nós vivermos com sobriedade, não teremos dívidas que não precisamos. Teremos dinheiro guardado para quando algum imprevisto ocorrer, nós termos de onde tirar. Nós já fizemos as contas aqui, mas como faz tempo que nós não falamos desse assunto, vamos relembrar que uma pessoa que gasta R$5 por dia, só 5, hein? Vamos dar trabalho para o Gaspar. Uma pessoa que gasta R$5 por dia, já que o Gaspar vai ter que ter outro trabalho de consertar a lâmpada que acabou de queimar, R$5 por dia, sabe quanto? Pode ser em bebida, pode ser em cigarro, pode ser, sei lá, em brinco. R$5 por dia, sabe no fim do ano quanto que ela gastou? Quanto que ela gastou sem precisar? Nós já fizemos essa conta. 5 por dia, a cada 10 dias são 50. Em 30 dias são 150. Em 10 meses são 1.500. Em 12 meses são R$1.800.
R$ 1.800 que você vai dizer assim, eu não tenho essa dinheirama toda, eu sou pobre, onde que eu vou arrumar R$ 1.800? Nós queimamos muitas vezes, todo dia, R$ 5 em coisas que nos matam. E não achamos ruim. Nós não reclamamos. Agora, já pensou você terminar um ano com R$ 1.800 guardado? E com a saúde? Sem precisar, porque olha, este é um montante simples, não tem juro, correção monetária, não tem nem a compensação de você não precisar comprar xarope, balinha. Porque se você gastar isso em cigarro, 2 maços de cigarro, hoje já é mais do que R$ 5. O custo de 2 maços. Aí você tem que comprar balinha de hortelã, chiclete, de menta. Você tem que comprar no dia quando chega o frio, tem que comprar xarope ou outros remédios, porque a tosse não deixa você viver em paz. Tem que comprar um limpador de dedo, de dente, de bigode. Porque você vai ficando com o bigode de um lado preto e no meio amarelo. Ou de um lado branco e no meio amarelo. Bicolor. Todo o gasto que gera, além das doenças que isso produz, estariam economizados. Só com R$ 5 por dia. Então já pensou você ter condições sem você parar de ir no cinema no fim de semana, de comer o seu Big Mac, seu lanche na padaria, sem você fazer aquilo que você está acostumado a fazer. Só parar de gastar R$ 5 por dia, por exemplo, em cigarro. Só isso. Você vai ter 1.800 no fim do ano, ou mais, se você somar todas as vantagens que decorrem deste modo de ser novo. Com R$ 1.800 você pode comprar uma viagem à vista. Você pode comprar um computador novo à vista. Você pode investir isto em alguma outra coisa que seja durável. Só com este esforcinho. R$ 5 por dia. E como é que você pode imaginar que pessoas chegam ao fim do ano reclamando que não tem nada, que o dinheiro não sobra, se você não faz essa conta? Como é que não sobra? Se nós estamos tendo a cara de pau de transformar em fumaça 1.800, vamos pôr 2.000 redondo, com juro, correção e tudo que você não vai gastar. R$ 2.000 por ano, você é rico, meu, qual é? Você é rico. Quem se dá o luxo de pôr fogo em R$ 2.000, em notinha ali, 50 em cima de 50? Nós, que nos dizemos racionais. Nós fazemos isso. E olha, só para falar de 5 conto por dia. Se nós começarmos a colocar aí shampoo, creme, cabeleireiro, funilaria e pintura, entre outras coisas, né? Shampoo para carro, tapetinho, lâmpada, pisca-alerta, essas bobajadas todas, nós queimamos muito mais do que isto. E achamos que somos pobres. Meu Deus, essa crise está feia. Eu estou devendo no banco. Por falta de sobriedade. Não só sobriedade, por falta de raciocínio. Porque qualquer pessoa que raciocine não faz isso. Uma vez eu fui fazer palestra em São Paulo, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E então falamos sobre este tema, falamos sobre estas realidades. 3 ou 4 meses depois, voltamos a falar na mesma federação. E então uma mulher nos procurou e disse assim: olha, preciso falar com o senhor. Pois não. Eu preciso agradecer o senhor, porque olha, eu já tinha tentado de tudo para parar de fumar. De tudo, de tudo. Já tinham falado para mim, para eu fazer tal coisa, para eu pensar no câncer do pulmão. Eu pensava, mas não parava de fumar.
Comprava o maço de cigarro que via aquele cara esquálido, morrendo, vesgo, com as vísceras pra fora, punha um papelzinho branco assim pra cobrir o infeliz lá, pra não ver o cara. Mas aí eu vim naquela palestra que o senhor deu aqui há 4 meses atrás, que o senhor falou de quanto que eu torrava de dinheiro. O senhor sabe que era verdade? Parei de fumar, de pão durice que ela era. Ela parou de fumar, de ser muquirana. Mas ela era tão trelelé da cuca que ela não se dava conta de que a muquiranice dela não estava sendo beneficiada quando ela fumava. Quando ela ouviu alguém contar que ela estava tendo um prejuízo físico e de dinheiro desta ordem, a primeira coisa que ela fez foi parar de fumar. Não foi a recomendação do médico, não foi falar que os espíritos obsessores vão atrás de quem fuma e ficam grudados com o indivíduo, que vão com ele para casa. Tudo isso ela sabia, afinal, ela frequentava a federação. Ela era passista, inclusive. E lá os espíritos sabem que a gente tem o nosso defeito. Então, na hora lá, eles vão lá e afastam os perturbadores. E a gente dá um passe limpo. Olha, a doidivanice, aonde chega. Nada disso surtiu efeito. Mas quando ela botou número embaixo de número, mais embaixo de mais, menos embaixo de menos, e fez a conta, aí ela parou de fumar. Foi um benefício para ela, não foi? Mesmo que tenha sido por causa da sovinice. Mas vai ter o quê? Uma qualidade de vida melhor. Isso é sobriedade. Que qualquer um de nós pode vivenciar, se tiver um pouco de lucidez, um pouco de consciência. Percebendo que você não precisa passar pelas dores que não estejam na sua estrada evolutiva, vindas de outra época, se você se conduzir de uma forma adequada. Os sofrimentos que enfrenta ocorre o mesmo com o espírito. Vamos voltar um pouquinho ainda, olha. O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos. Com simplicidade de gostos, isso significa o quê? Despreocupado com a moda. Seja simples. Essa ciranda da moda que inventaram para mostrar que você está in e que a vizinha está out, na verdade, é um jogo dos que querem manter você endividado, depressivo. Porque não existe na Terra quem tenha autoridade estética para dizer o que é a moda e o que não é a moda. Quando de verdade a roupa serve para cobrir a nudez, para proteger o organismo, antes de qualquer coisa. Não para transformar o indivíduo em uma arma, em um míssil, que vá desajustar a consciência dos outros, pelas tentações que possa produzir nas mentes invigilantes. Porque ninguém está aqui falando de uma moda que apenas combina padrões de cor. Estamos falando de uma moda que desnuda para criar sensações. De uma moda que mostra o que deveria estar escondido e às vezes muito bem escondido. Porque é um atentado violento ao pudor, determinadas pessoas andando por aí mostrando o que devia estar sepultado. Num colete de cimento. Homens e mulheres que com a desculpa de andarem na moda, estariam perfeitamente adequados para andar na moda da Idade Média, onde as armaduras revestiam a pessoa da cabeça aos pés e não aparecia nada. Mas para andar na moda do jeito que as coisas estão... Outro dia falando com uma amiga minha, ela falou assim, ela tem loja.
e vende roupa. Eu passo cada puro aqui, meu Deus do céu. Por quê? Por quê? Porque tem gente que vem aqui, que viu na televisão um modelito desses de novela, porque lá todo mundo tem uma telinha onde mostra o que é a tentação. Onde é a moda, como que ela faz, como que ela não faz. E ela quer se vestir que nem a fulana de tal da novela, mas a mulher é um barril. Como é que eu posso fazer um modelito para ela, que entra naquela modelo da novela, e ela... Na verdade, eu tenho que imaginar que eu estou vestindo uma cebola. Uma batata, sabe uma batata gorda assim? Mas a pessoa não se dá conta de que ela é uma batata, ela quer ser a modelo. Então ela quer a roupa da modelo com o corpo da batata. Vê se eu posso falar que ela está feia. Não posso. Nossa, está linda. Está bonita. Está bonita, Se falar que está feia, então, nossa, ela te processa e ganha na justiça, que você falou a verdade para ela. Que ela, depois que ela perdeu 80 quilos, ela vai ficar bonita. Não pode falar isso. Deprime. Bem, estas coisas estão todos os dias atacando a consciência, a lucidez, o equilíbrio de tantas pessoas, porque ela se acha menos por não ter a roupa XYZ do que a amiga que anda na estica. Mas quem disse que é assim? Quem que falou que isso que é importante? Aqueles que estão querendo que você acredite em um sistema que vai fazer você sempre ser escravo. Para ser aquilo que você não é, ter aquilo que você não pode, para parecer aquilo que de verdade você está longe de realmente ser. Como se isso fosse a verdade. Você vai ser feliz então quando todo mundo pensar que você é uma coisa que você não é, todo mundo acreditar que você tem um monte de coisa que você não possui, e as pessoas acharem que você é linda, ou é lindo, maravilhoso, o príncipe encantado. Sem saber como você fica de noite. Quando arranca a peruca, arranca o olho, arranca a dentadura, põe no copo, desce do salto alto e vai dormir. Sem esquecer de ajeitar o travesseiro para corcunda, não incomodar durante a noite, porque ronca. Esse é o problema da vida atual. Já perceberam? Vocês que têm Facebook, Twitter, Orkut, essas montes de baboseira aí. Fulano de tal, olha como eu sou. E põe a foto do Alain Delon. Ninguém mostra a cara que tem. Primeiro porque a coisa de mentir é tanta que se você mostrar ninguém acredita. E se alguém mostrar pra você, você também não acredita que aquele cara é esse aí. E por que as pessoas mostram o que não são? Porque elas estão vivendo no mundo da fantasia. Você tem que sonhar com uma pessoa que parece aquele deus grego, e com isso você vai querer tê-lo para você. E ele vai pensar que você é a Raquel Welch. Vocês estão sabendo, né? Os de cabelo branco aqui já levantaram. Raquel Welch. E aí então, meu Deus, porque se eu falar que parecia a Amy Winehouse, vai ficar meio feio, né? A Lady Gaga, pior ainda. Porque isso não é beleza. Isso é estereótipo, né? Isso é um ser exótico. Estamos falando da beleza, beleza. Mas quando os dois marcam o encontro, o Gaspar está dando risada, ele já passou por isso. Hein? Marca o encontro para ver onde que está a Raquel Welch. E qual que é o outro que eu falei? O Alain Delon. Vai lá, vai ver se encontra o cara. Encontra o carequinha com a gordinha. Nada contra.
Mas nenhum diz. Aí eles falam assim, ó, você vai vestido de roupa vermelha que eu vou de roupa amarela. Aí, na verdade, o mais esperto não vai com a roupa. Ele fica de longe, só sapeando. Quem que vai chegar de roupa vermelha aqui? Se for bonita, eu me apresento. E se for feia, nem quero saber. Ou seja, as pessoas querem ser felizes, querem se encontrar se escondendo. Essa é a regra. Quando é que elas vão se entender? Nunca. Porque, vamos fazer de conta, que os dois que se apresentem de verdade, como são. Ai, apaixonou pelo computador. Aí vai conviver. Vai conhecer interiormente o que um é, o que o outro é. Porque é muito fácil você dizer que gosta das mesmas coisas em meia dúzia de linhas. Vai ver como funcionam pessoalmente. Aí acaba o encanto. E a pessoa, se desestrutura toda. Esse é o fruto de estarmos vivendo uma vida de mentira. Em que todo mundo tem que parecer o que não é. Para que possa enganar o outro que quer encontrar uma coisa que não é verdade. E daí, quando encontram, é a decepção de ambos os lados, antes ou depois. E se frustram e continuam sozinhos. E dizem, tá vendo? O mundo não é mais o mesmo. Ninguém pode ser feliz. Não, pode ser feliz sim. Pode ser feliz. Procura para mim aí, Ana Paula, e pede para imprimir um poema de Vicente de Carvalho chamado Velho Tema. Aqui, a Norilei, Alice, vamos trabalhar um pouco? A Norilei levantou a mão, ela quer fazer uma pergunta, porque vocês podem fazer pergunta, tá? Não, pode não estar aparecendo, mas pode, tá? Ô André, tudo isso que você está falando sobre adulto não é tão importante. O problema maior é essas mães que querem que as filhas sejam modelo. A criança. A criança é obesa, a criança é gordinha. Aí ela vai na agência, a agência contrata. Só que no dia do desfile não tem nenhuma roupa que sirva na criança. Aí ela dá queixa no juizado, na vara da infância, que a filha dela foi discriminada. Que a filha, olha o transtorno que ela causa para a criança. Não, porque ela não tem neurônio. O problema não é a obesidade da filha, é a falta do neurônio da mãe. Porque é uma pessoa que não tem equilíbrio para entender que a filha dela não é um objeto. É algo que a cada dia mais e mais se observa na Terra por falta de preparo, de maturidade de quem quer ser pai ou mãe. Mas esse também não é o único problema. Hoje você encontra crianças que vão para a escola no pré-primário que levam maquiagem se não forem maquiadas. Batom, pó de arroz, vão vestidas feito peruas. A Ana Paula, que é professora de criança e não me deixa mentir aqui, está dizendo que são crianças com 4 anos. 3, 4 anos. Vão para a escola fantasiadas de gente grande. Quem que é o responsável ou a responsável que precisa ser interditada? É a mãe, o pai. Que estão querendo que essa criança faça de conta que é uma coisa que ela não é. Pergunta se a criança gosta. Claro que gosta. Pergunta se a criança quer estar fantasiada que nem a mãe dela. Claro que quer. Mas coloque a criança no tempo de criança, o adulto no tempo de adulto, o jovem no tempo do jovem. Porque se você abreviar todas as coisas, você vai criar ilusões que não são verdadeiras. E essa é uma dessas mães que fazem desfile de moda para criança, competição de Miss Criança lá nos Estados Unidos, passou na televisão já inúmeras vezes os programas. Quem já assistiu a esses tipos de programa, levanta a mão. Não. Põe peruca, põe roupa, biquíni, aí tem júri. E aí a mãe vai, o pai vai, cria claquete, põe lá aquelas faixa, torcida organizada para a menininha desfilar como se fosse uma Miss de verdade, não é? As Misses Mirins, inclusive brasileiras, elas usam prótese quando cai o dente. Tem prótese para ficar com o dente tudo certinho. É. Tá vendo? Para não ser a Miss Banguela da passarela. O problema é disfarçar a fralda, né?
aquela coisona assim, embaixo do vestido, a fralda. Aí põe aquela saiona rodada, né? Aquelas armações, porque por trás e por baixo tá a fraldona. Fala. Na verdade, eu queria fazer uma colocação e em seguida uma pergunta. No livro do Leon Denis, O Espiritismo na Arte, ele fala que o homem, o ser humano, busca a beleza, mas a beleza que ele coloca lá é uma perfeição, né? Uma busca pelo divino, pela beleza que está na natureza, e não essa beleza estereotipada, estranha, né? Então, assim, desvirtuada, que a gente está vendo assim crescendo. E será que isso não é por conta de estarmos numa sociedade que é muito visual, que tem esse apelo de marketing que está cada vez maior? Será que em algum momento isso vai se chocar? Pensando também que daqui a alguns anos estaremos passando por um mundo de regeneração, a que ponto será que essa identidade visual, essa busca por uma coisa superficial, que está deturpando até mesmo as artes, né? Até que ponto isso vai levar o ser humano? Será que em algum momento isso não vai frustrar demais as pessoas e fazer um retrocesso aí, né? E fazer as pessoas buscarem a beleza interior, a beleza como uma busca pela perfeição? Se nós formos na lei de progresso, nós vamos encontrar algumas respostas para essa sua posição, para essa sua colocação. A lei de progresso vai nos explicar que um dos grandes obstáculos a que nós progridamos, na pergunta 785, que é exatamente o que nós estamos vivenciando hoje, o maior obstáculo ao progresso da humanidade se chama o orgulho e o egoísmo. Esses são obstáculos que são terríveis ao progresso. Porque nós fazemos todas estas coisas por orgulho. Mães empurram filhos no precipício por orgulho, de quererem se realizar neles, de quererem vê-los maiores do que os do vizinho, por egoísmos, que nós depois podemos encontrar na área da vaidade, na área da arrogância, da prepotência social. Agora, é muito interessante quando você entendendo que o egoísmo é uma das causas de atraso da humanidade, você chegar a outra pergunta do Livro dos Espíritos também, que eu já vou dizer para vocês qual é. Não está muito longe desta que nós estamos vendo. Que é a pergunta 916. A pergunta 916 também nos faz refletir nesse mesmo caminho que você estava aqui abordando. O egoísmo, longe de diminuir, aumenta com a civilização que parece excitá-lo e entretê-lo. Como é que a causa poderia destruir o efeito? Como é que o egoísmo, gerando na sociedade esse tipo de volúpia, pode inspirar a sociedade que o destrua? E a resposta dos espíritos é perfeita. Quanto maior o mal, mais ele se torna hediondo. Era preciso que o egoísmo fizesse muito mal para fazer compreender a necessidade de extirpá-lo. Até que nós, como sociedade, nos conscientizemos de que isto é um mal, nós sofreremos o mal sem fazer nada contra ele. Mas, se isto é uma realidade que socialmente precisa ser constatada, nós também podemos constatar isso pessoalmente. E enquanto não muda a sociedade, nós podemos mudar como pessoas. Combatendo este tipo de influência, não nos entregando a esse tipo de convites,
não vivendo dentro dos padrões da moda, dos padrões estereotipados de vícios, de hábitos, de rotinas que nos impõem, como se isso fosse ser normal. Em uma sociedade de malucos, é preferível você ser considerado louco pelos loucos do que ser considerado normal por eles. E então, quando isso acontecer num grupo maior de pessoas que se unem porque têm outros pontos de vista, você começa também a criar núcleos que mudam o sentido do funcionamento social. Mas enquanto todo mundo fala assim, quem sou eu para mudar todas as coisas, né? Então eu vou fazer o que todo mundo faz. Nada se modifica. Mais ainda, não, eu vou comprar aquela roupinha, aquela roupinha, eu não tenho nada, eu sou contra a moda, mas ela vai ficar tão bonitinha em mim. Bom. Você precisa dela? Não, não preciso. Mas, agora vai ficar lindo, eu tenho uma festa, eu vou abafar. Ou seja, se você faz o jogo, se nós entramos no esquema, nós gostamos disso. Então é uma consciência individual que não depende da consciência de todos, mas que ajuda no desenvolvimento da consciência de todos. Quando você faz, quando você ensina seu filho, quando seu vizinho também pensa, quando vocês se unem, quando vocês começam a raciocinar de outro jeito, aí as coisas começam a ficar diferentes. Entendeu, Sheila? Aqui, Alice, por favor. André, só para ampliar um pouco aquilo que nós estamos dizendo, eu acho que o senso estético, ele tem os seus problemas, claro que tudo onde existe ser comedido, eu acho que ajuda. Porque ele também tem um lado de equilíbrio, né? Muitas pessoas desequilibradas, às vezes encontram no senso estético o equilíbrio da saúde, que é também um mal para o espírito e para o corpo. Mas eu acho que existe uma coisa mais que o senso estético, mas tão mais preocupante, que é a moral e o costume, porque não me importa muito se uma pessoa usa uma roupa reduzida, mas me importa muito se nega a educação para toda uma população, como nós estamos vivendo. Se nós negamos o acesso à saúde, à riqueza, ao bem, né? Ao bem primário, que é comer, né? Então, eu acho que é essa moral, esse senso, que até a gente poderia ampliar um pouco também essa discussão. Claro que o que ela falou não tira o mérito, mas eu acho que dentro daquilo que nós poderíamos procurar, o senso estético pode ajudar de certa maneira. Mas eu acho que o maior mal que tem no egoísmo e na falta de caridade, que é pelo próximo ou pelos irmãos que nós somos, reside nessas duas coisas. No egoísmo do político, que vai só com a vontade de roubar, ou mesmo na iniciativa privada, que usa do poder econômico ou da mídia para induzir a vários vícios aí, que não está somente até nesse consumo barato, mas no consumo destrutivo mesmo, de coisas muito ruins. Né? Nós estamos observando que seja na ponderação sua, na ponderação dela, ou na de qualquer pessoa, que nós estamos vivenciando o perfil de um mundo de prova e expiação. O mundo de prova e expiação vai apresentar este caráter reto e raso em todos os âmbitos da vida. Porque no mundo de prova e expiação, o mal domina sobre o bem. E em qualquer lugar que você estiver, enquanto o mal estiver predominando sobre o bem, você terá sempre alguém que venha deturpar a melhor iniciativa para usá-la no sentido da dominação. Os bons homens inventaram o avião. E o egoísmo fez a bomba para alguém julgado de cima do avião. Então, o conhecimento nas mãos, e olha só, fazendo essa ampliação, aqui o Rui se refere para um lado espiritual, é um obstáculo natural. O impedimento que a divindade coloca em permitir o avanço tecnológico da raça humana que ainda não é capaz de usá-lo de forma nobre.
Muitos dos problemas que hoje nós vivemos por falta de descobrimentos tecnológicos estão diretamente ligados à nossa incapacidade de usar isto com decência. Por isso que os espíritos superiores, os dirigentes verdadeiros da evolução humana, não permitem que os esforços que os homens tenham feito, enquanto não houver uma alteração deste tipo de padrão, conquiste-se conhecimento e desenvolvimento suficientes para, por exemplo, atenuar as necessidades energéticas. Por quê? Por que nós ainda não melhoramos na parte energética da Terra? Primeiro porque a parte energética da Terra é conduzida por gente que ganha bilhões de dólares com gasolina. E não vão querer deixar de ganhar. Vão querer continuar explorando as necessidades energéticas, vendendo, e o que é mais grave, manipulando os mercados para que os valores deste combustível sejam sempre maiores. E é por isso que nós não conseguimos ninguém que nos explique que uma nação como a nossa, que produz álcool combustível, que é autossuficiente em petróleo, produz todo o petróleo que consome, depois de décadas com o discurso de que nós temos que comprar o petróleo, porque o petróleo nós não temos. Quando nós temos todas estas, entre as quais está o biodiesel, o álcool combustível, o etanol, um mercado de consumo e uma tecnologia de etanol para motores de veículos, independente, autônoma, se não a única do mundo. Nesta escala, ninguém consegue explicar para qualquer pessoa minimamente inteligente por que nós temos que pagar o combustível ao preço que nós pagamos. A não ser o egoísmo. A não ser. Por que nosso país vende combustível a 60 centavos para os nossos vizinhos? E para você vende a quase R$3. Por que motivo? Cada vez que alguém desenvolve alguma tecnologia nova é sempre para usar contra o povo. Contra o povo. Não é para facilitar a vida do povo. Agora descobrir os chips que vão colocar nos carros. Porque como custa muito manter os pedágios com as pessoas lá, né? Tendo que pagar e você ter que, alguém lá ficar fazendo troco. Agora vão ter tecnologia. Você passa debaixo de uns negócios que puseram, vão pondo nas estradas. Aquilo lá detecta o seu carro. Já vai saber se você pagou o licenciamento, se você tem multa, se você está precisando separado mais do próximo quilômetro porque teu carro está pendurado. Vão saber tudo isso. E 80 quilômetros depois, quando você passar pelo outro posto, eles já estão prontos para te multar se você andou naqueles 80 quilômetros acima da velocidade permitida. Porque é muito fácil. Você passou aqui, 80 quilômetros depois, você passou lá. Para andar 80 km por hora, se a velocidade é 100 km por hora, você faz a conta. Ele andou em quanto tempo? Em 15 minutos. Ele andou 200 por hora. Pode garfar ele. Multa o cara e tira os pontos da carteira. Não, eles põem radar na cidade para preservar a população, para não ter acidente. Alguém acredita nisso? Estão estudando uma mudança no imposto de renda. A última manchete foi:
O maior lote de restituição da história do Brasil está sendo devolvido agora. Foi agora 2 semanas. O que significa isto? É o maior roubo que se fez contra o povo, obrigando você a pagar coisas que você não precisava e agora devolvendo. Ai, como nós somos bonzinhos, vamos devolver agora o que foi tirado de você sem que você devesse ter pago. São estes que agora começaram a pôr placa nas ruas, nas quadras, nas praças, com um número e uma fotinho, que querem salvar a sua vida. A sua vida, a minha, a nossa. São esses que estão aí de novo, nesse mesmo sistema. Por que que nós não estamos como nação, como povo, como raça humana, melhorando? Porque os que guiam os destinos não veem a hora de conseguir mais recursos para produzir mais problemas. Para todos nós. Eu contei aqui, passou na televisão, alguns de vocês viram também, o cara foi enfeitar a árvore de Natal no condomínio em São Paulo. Encheu de luzinha na árvorezinha, uma árvore grande que estava ali na frente do condomínio dele. Para segurar aquelas luzinhas, botou uns grampinhos na árvore, umas taxinhas. Pois foi a prefeitura lá. Viu as taxinhas na árvore, multou o condomínio em R$40 mil. Porque ele enfeitou a árvore. O outro que estava com um problema para abrir o portão da casa dele numa árvore que ele tinha plantado na calçada, ele que mantém o processo de reflorestamento dentro do terreno dele, tem lá pau-brasil, coqueiro, um monte de árvore em extinção, ele mantém dentro da... Ele foi lá e podou 2 galhos da árvore. Da rua, não podou a árvore, cortou 2 galhos. Certamente já tinha chamado a prefeitura 300 mil vezes e ninguém aparecia lá. Ah, quando ele cortou... Aí ele foi pedir ajuda lá para o serviço de parques e jardins, colocar um remédio na árvore. Olha só a boa fé do infeliz. Para a árvore não adoecer. Aí veio lá o parques e jardins, mas quem que cortou? Ah, fui eu. Ah, chama lá a defesa sanitária, não sei o quê. Multaram o dono em R$10 mil por ter cortado 2 galhos da árvore. R$10 mil. Olha só, trabalhava em uma época aqui em Campinas, no escritório de um amigo meu, e a casa era bem ali na Avenida Anchieta, ao lado da prefeitura, ao lado. Você passa a prefeitura de Campinas, na quadra seguinte era a casa. Todas as casas, daquela quadra estavam com a guia rebaixada, todas, só a dele que não. A casa que ele estava... só tinha a parte da entrada do carro rebaixada. Não tinha mais jardim, porque ele tinha cimentado tudo, porque ele queria fazer estacionamentos para carros de clientes poderem parar, porque é uma zona bastante movimentada, não tinha estacionamento. Então a pessoa parava entrando com o carro. Havia um recuo de 3 metros, que era usado para o estacionamento. Então, como ele era advogado trabalhista, um belo dia passou um fiscal da prefeitura que queria saber dos direitos trabalhistas dele contra a prefeitura. Entrou lá, fez umas perguntas, e na hora de ir embora, muito obrigado, não sei o que, se você precisar de mim, eu vou ir na prefeitura, né? Pode me procurar. Aí ele perguntou assim, eu estou precisando saber como é que eu faço para pedir, para rebaixar essa guia aqui. Pedir para rebaixar, porque eu só tenho metade da guia rebaixada. A outra metade, o cara tem que parar o carro para subir, para não dar aquela pancada com a roda, no meio fio. Não, faz o seguinte, o senhor vai lá na prefeitura, faz um requerimento para que a gente possa vir aqui e fazer direitinho o estudo para fazer a guia rebaixada. Não, porque olha, o senhor está vendo, tá todas as casas com a guia rebaixada. Só aqui que a minha tia, que era dona da casa, não rebaixou. Tá bom. Então eu vou lá no departamento tal, isso mesmo. Ele foi lá, fez o requerimento. Tá? Uma semana depois, parou uma piruinha da prefeitura lá, desceu o cara com uma trena, esticou.
Aí a gente chegou, tem os caras da prefeitura. Não, eles estão medindo, eu vou rebaixar a guia aqui, ó. Eles vieram medir, fazer isso tudo, porque eu fiz um requerimento na prefeitura. Ah, tá bom então. Aí os caras foram embora, não falaram nada com ele. Uma semana depois veio uma intimação da prefeitura trazida pessoalmente. O senhor está obrigado a levantar a guia que está rebaixada porque não é autorizado. Não só não deixaram ele rebaixar a guia que ele estava pedindo, mas como mandaram que a guia que estava rebaixada há 50 anos, ele levantasse. Porque a distância do recuo de 3 metros não é suficiente para ter a guia rebaixada aqui na avenida? Ah, tá bom então, pode deixar que eu vou mandar subir a guia rebaixada. Rasgou a intimação, contratou 2 peão e de noite mandou arrebentar a guia e rebaixou a guia por conta dele. E elas parecem que ficaram por elas. Mas ele correu o risco de vir à prefeitura com um camburão. Você está infringindo a lei, você é um bandido, sem vergonha, você desobedeceu a nossa ordem. Ou seja, existe um autor chamado Kafka. Alguém já ouviu falar dele? Kafka cria um mundo em que os absurdos são tão grandes que você é vítima do mundo. O mundo é contra você. E é isso que nós estamos vivendo em nosso tempo. Mas isso é fruto do mundo onde o mal prevalece sobre o bem. E os maus administram o mundo. É fruto disto. Agora, quando você tem ideais, quando você tem, no contexto da sociedade, como um ideal de serviço público, como um contexto pessoal, um ideal de beleza, como um contexto afetivo, um ideal de melhorar as pessoas, você não pode depender do mundo. Você tem que depender de você. Você não pode depender de quem quer criar problema para você, por quê? Porque você vai ter que pagar muito mais do que simplesmente mandar levantar a guia, se você quiser que a guia seja rebaixada. Não é só um requerimento da prefeitura, não. Você tem que engraxar 3, 4, 5, 10, 15 carinha para que alguém depois, por fim, bata o carimbo e diga, pode rebaixar a guia. Agora está explicado. É a casa da dona Benedita, ela é quase fundadora de Campinas, então nós vamos abrir uma exceção para ela, pode rebaixar a guia. Então, tudo pode. E assim, nós temos que enfrentar isto. Nós não podemos achar que é uma tragédia, então vou entrar no mesmo samba. Não! Nosso problema não é criticar os que fazem isso. Nosso problema é viver de um outro jeito. Por escolha. E não fazer o que todo mundo faz, porque isso é ser normal. Não. Que quem quiser que olhe pra gente de cara torta e fale, lá vai o Mário Fofoca que não troca o padrão do terno dele faz 15 anos. Ah, lá vai a fulana de tal que tá com aquele sapatão ainda do tempo do Luís XV, quando ainda não tinha sido sucedido por Luís XVI na França. Não tem importância. Ah, mas você não vai mudar o seu carro? Esse carro tá velho. Ah, eu não vou na reunião da família porque eu vou chegar lá com o meu carro antigo. Vão dar risada de mim, né? Então você vai fazer parte do esquema? Vai fazer parte do jogo? Ou vai ter coragem de dizer, não, eu não quero isso para mim. Eu quero outra coisa. Eu vou pagar esse preço. Quem quiser que viva do jeito que queiram. Todos os que são corruptos, todos os que são mal administradores, todos os que são mal governantes, vão ter que prestar contas a Deus. Todos eles. E eu também. E qualquer um de nós também. Qualquer chefe de família, qualquer patrãozinho de 2 ou 3 empregados, vai ter que prestar contas a Deus com o mesmo critério. Por isso, deixa que cada um faça o que quer. O problema é a gente fazer o que deve. E isto já vai dar bastante trabalho no mundo de prova e expiação. Vai dar.
mas pelo menos vai nos ajudar a dar essa lucidez moral. É bom a gente ter todos esses desafios. É bom, porque aí fica mais fácil de você saber o que você deve fazer ou não. Quem você é quando você aceita determinado jogo. Por que Jesus, quando chegou no julgamento diante de Pilatos, Pilatos pergunta um monte de coisa para ele e ele fica quieto. Pilatos fala e ele não responde. Aí vai um cara e dá um bofete nele. Para intimidar, para agradar o patrão. Porque o que Jesus está dizendo no seu silêncio é que eu não faço parte disto. Você pensa que governa, você pensa que é um juiz, você pensa que tem capacidade de exercer justiça real, mas você não é nada disso. Você está envolvido com todos os que querem me matar. Você compra as filhas dele para que você possa, mesmo casado, ter as mulheres que quiser. Você faz negócios com eles, recebe dinheiro deles. Como você pode querer ser justo? Jesus não fala nada, porque teria que falar tudo isso. E aí estaria se defendendo. E aí alguém ia escrever, Jesus se defendeu. Não. Jesus é posto lá, mas ele diz, eu não faço parte disso. Isso não é um tribunal, isso não é uma justiça, isso não é um juiz. Por isso que eu não tenho nada que dizer aqui. Porque qualquer coisa que eu disser, vão dizer que eu aceitei ser julgado. Quando eu não reconheço em nenhum dos que estava aqui condições para fazer isso. Com lisura, com retidão, com correção. Todas as vezes que você aceita entrar no jogo, você faz parte dele. Pode ter boa intenção, pode ser muito honesto, mas você começa a dar validade àquilo que está podre. Então quem é que vai mudar isso? Alguns vão vir com esse argumento. Mas se só os maus querem governar, os bons vão fazer o quê, ué? Vai fazer o bem. Vai fazer o bem. Porque se você se candidata, se você entra no esquema, você não vai conseguir ser diferente. Não vão deixar. Nem te querem lá. Nem querem você ali. Você é um estorvo. Ou te tiram, ou te matam, ou te corrompem. Não faltam exemplos disto. Basta a gente querer ver. Eu dou risada. Tem até uma pessoa que eu conheço, daí Alice, que escreveu para os espíritos, eu já tentou se candidatar uma vez. Eu estou me sentindo empurrado para ser me oferecer como representante das pessoas lá no nosso parlamento municipal. Gostaria de contar com o seu apoio. Ainda bem que eu não moro na cidade dele. Porque se eu morasse, a primeira coisa que eu não ia fazer é votar nele. Não porque não é uma boa pessoa, não, porque é exatamente o contrário, porque é uma boa pessoa. Ele não merece. Ele não merece o que ele está querendo para ele mesmo. Mas está tão iludido, né? E a gente tem que respeitar isso. Que acha que vai conseguir. Tudo bem, vamos pedir a Deus que o abençoe. Porque vai ter que sofrer, como nós estamos vendo aqui, não é? Podia ter evitado, mas não evitou, né? Então vai aprender batendo cabeça. Tudo bem. Então, nós não estamos num mundo melhor ainda. Nós não temos a tecnologia da energia limpa, energia ponto zero, porque o dia que nós descobrirmos a energia do ponto zero, vocês pensam que então vai anunciar o presidente Barack Obama que nós agora não temos mais problema de energia no mundo inteiro? Porque nós desenvolvemos uma tecnologia que dá energia de graça para a humanidade, sem nenhum custo, sem conta. Não. Eles vão dizer, prender o cientista maluco que estava fraudando o imposto de renda. Está preso e vai ser condenado à morte na cadeira elétrica, com a energia que ele mesmo inventou. É isso que vão dizer.
E aí vão dizer, a nossa sorte é que a Texon Oil, a Mobil, não sei o que, está fazendo pesquisas para um combustível limpo. Alguém acredita que alguma empresa petrolífera possa financiar algum estudo de alguma pesquisa que dê uma fonte alternativa de energia que não seja o petróleo que ela produza? É dar risada isso. Isso é pior do que a piada do Cantinflas. Cantinflas. O Chaves, para vocês aí mais atuais. O Chapolin Colorado. Mas aqui nós estamos em várias faixas etárias, eu tenho que ser adequado no discurso a todo mundo. É claro que quando nós estivermos como raça, com um conteúdo moral, de preocupação fraterna, e é isso os espíritos estão falando, os espíritos estão dizendo. Certamente os superiores a nós vão empurrar o desenvolvimento. Chico Xavier fala sobre isto. Na entrevista que deu a Geraldo Lemos Neto, que foi publicado na Folha Espírita o ano passado, que se a humanidade puder, se os países que são líderes da humanidade aprenderem a se tolerar pelos próximos 50 anos, depois que o homem pisou na Lua, e não produzirem uma guerra de extermínio, uma guerra nuclear, em 50 anos, então, graças à ação divina e à presença de outros seres de outros mundos que virão até nós, nos ajudarem a implementar a tecnologia, nós teremos um avanço fenomenal em todos os caminhos, em todos os quadrantes do conhecimento humano. Não haverá mais a fome, a miséria na Terra. Mas, se em 50 anos nós preferirmos caminhar para a destruição nuclear, está escrito lá. Nós começaremos a guerra, mas não seremos nós quem vamos acabá-la. Vai ser a Terra que vai acabar a guerra. Pela destruição que ela vai produzir em cataclismas naturais, decorrentes de todos os abusos, de todas as loucuras que o homem for fazer. E então o sofrimento que vai se abater sobretudo sobre o hemisfério norte será tal que lá não poderá mais haver vida. E nós teremos regredido em termos tecnológicos mais ou menos 1000 anos, que é o que vai levar para que a humanidade volte a estar no patamar em que está hoje, em uma nova ordem evolutiva. São 2 caminhos e dependem de nós. Exatamente dessa disposição para o bem ou para o mal. E isto nós não temos como controlar coletivamente. Nós temos, quando muito, a possibilidade de viver pessoalmente nossas experiências, sem agregar violência, sem agregar maldade, sem agregar mais desajuste ao mundo que está à nossa volta. Isso nós podemos fazer. Na área em que estivermos, na área afetiva, nós não sermos pedra de tropeço no caminho dos outros, nós não cobiçarmos pessoas, não destruirmos relações. Na área financeira, nós não abusarmos de nossa capacidade para tomar o que não é nosso. Nos deslizes, na administração pública, nas relações de amizade, nós honrarmos a palavra, não sermos levianos. Tudo isso nós podemos fazer. E o mundo vai ser bem melhor se nós fizermos. O nosso mundo, aquele com quem nós convivemos. Eu pedi, e elas fizeram para mim, a impressão deste poema de Vicente de Carvalho. Não é a cidade Vicente de Carvalho, tá? É o poeta Vicente de Carvalho que deu origem à homenagem que lhe fizeram com a cidade Vicente de Carvalho. É um soneto, cujo título é Velho Tema. Só leve esperança em toda a vida.
disfarça a pena de viver, mais nada. Vamos entender isto. Viver é difícil, é penoso. Então, a única coisa que disfarça, que diminui esta dor, este peso, só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Uma esperança, uma única esperança, leve, disfarça esse peso de viver. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. A leve esperança é capaz de diminuir a pena de viver. Ao mesmo tempo que a esperança frustrada é o que resume, muitas vezes, toda uma existência. É a esperança que não se conseguiu concretizar. Seja a esperança que se sonha, seja a esperança que não se realiza. A esperança pode ser aquela que disfarça a pena de viver, como aquela que acaba com toda a vontade de viver. Esse é a primeira estrofe, o primeiro verso do soneto, ou a primeira estrofe. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. Uma grande esperança que não se realizou. O eterno sonho da alma desterrada. Sonho que a traz ansiosa e embevecida. E eles está falando qual é essa esperança. O eterno sonho da alma que não tem morada, que não tem terra. Sonho que a faz ansiosa e embevecida, sonhadora. Qual é ele? Uma hora feliz, sempre adiada, que não chega nunca em toda a vida. Uma hora feliz. É a esperança de todas as pessoas. Uma hora feliz, sempre adiada. Essa uma hora feliz, que é o que muitos buscam como a possibilidade da esperança ou como a frustração de nunca tê-la. E que não chega nunca em toda a vida. Todos querem e parece que nunca. Até alguns dizem, eu estou tão feliz agora que eu tenho certeza que uma desgraça vai estar vindo por aí. Eu não posso ser tão feliz assim. Porque alguma coisa muito ruim está vindo. Vejam só como ele coloca a questão da felicidade. Como a esperança que diminui o peso da vida ou a torna mais pesada e frustrada. Essa felicidade, essa que nós supomos uma árvore milagrosa que sonhamos, toda carregada de dourados pomos. Pomos são frutas. Então esta felicidade que a gente quer, que a gente sonha, que a gente supõe, como se fosse uma árvore que a gente sonha, dourada, carregada de pomos, carregada de frutos, existe sim. Existe. Mas nós não a alcançamos. Porque está sempre apenas onde há pomos. E nunca há pomos onde nós estamos. A felicidade é sempre a família do vizinho. A roupa da minha amiga. A saúde do meu colega de trabalho e não a minha. A felicidade existe sim. Mas a gente não a encontra, porque a gente nunca coloca essa felicidade onde a gente está. Eu não sou feliz porque eu estou na minha casa. Eu estou infeliz porque essa casa é de aluguel. Eu tenho que pagar aluguel, é a casa do outro. Eu estarei feliz quando eu for dono da casa como é o meu vizinho.
E o vizinho da frente está olhando para você dizendo: ai, como eu queria ser aquele cara. Mesmo que ele more de aluguel, mas ele parece ter uma família tão boa, que a esposa gosta dele, que os filhos estão tão sadios. O que adianta eu ter a minha casa, que o meu filho está paralítico aqui na cadeira de roda? Então, só a poesia para mostrar para a gente quantas coisas lindas são reais e a gente não se dá conta. E então nós vamos nos cemitérios todos os dias e vemos pessoas chorando na boca do caixão porque perderam alguém com quem brigou a vida inteira. E agora vai ter saudade. Por que eu não falei que gostava mais dessa pessoa? Por que eu não pedi desculpa para ela? Agora ela está aí, é um corpo frio. Agora eu vou sentir falta. Agora? Você tinha a pessoa do seu lado, por que você não pôs a sua felicidade sobre ela? E você não desfrutou, mesmo com os defeitos que ela tenha, dessa convivência? Você não ajudou a ser melhor? Você não reconheceu os valores que ela possuía? Porque essa felicidade nós não gostamos. Nós gostamos que os outros nos enalteçam. Mas essa felicidade é construída por dar coisas, por darmos-nos nas coisas. E é isso que dá essa lucidez ao poeta. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás, ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, a árvore milagrosa que sonhamos, toda carregada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas aonde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Lindo, né? Um conjunto de palavras que pode ser, talvez, ininteligível quando você lê expressões que não nos acostumamos a usar diariamente. Mas que quando você mergulha nelas, você percebe que só a poesia pode dizer coisas que livros inteiros são incapazes de apresentar para nós. O Jorge Miranda de Tianguá, no Ceará, diz: se nós nos basearmos nas futilidades das coisas que os homens criaram para si, com a desculpa da tecnologia ou conforto, como explicar os pensamentos de alguns espíritas que fogem de qualquer dificuldade ou problema, muitas vezes necessários para o nosso adiantamento? Então, querido, essa é uma realidade. Nós devemos entender certas coisas com uma visão que não é esta, e não é essa a que a doutrina espírita nos dá. Nós devemos lembrar sempre que, no caso afetivo, nós temos responsabilidades. E essas responsabilidades persistirão com ou sem a união. Não é o fato da separação que livra uma pessoa da outra, se ela tem compromissos com ela. Também não é o fato da união que vai fazer com que os dois se tornem santos. É como nós vamos nos manter nas relações que nós desenvolvemos com as pessoas. Podem existir casamentos que são piores do que guerras. E que não tem nada de cristãos. Apesar de estarem regidos pela lei, de terem sido feitos no altar, no cartório, e ninguém dizer que aqueles seres estão condenados ao umbral por um bom tempo. Não é a regularidade legal que vai conferir evolução aos espíritos. É como cada um vai enfrentar os desafios. E que, naturalmente, a ninguém está condenado a ser saco de pancada, com a desculpa de que precisa aguentar isso para manter
os seus compromissos do passado. Não. É preciso que nós nos lembremos que o amor deve ser a pedra fundamental que une as pessoas. Aquele que aceita a pancada por ideal, nós já vimos, pode estar se sublimando, mas isso é uma escolha pessoal. Não é uma imposição do cristianismo. Isto é a mesma coisa que alguém que descobre que tem um tumor e luta para que esse tumor seja medicado. E aguenta o tumor, e aguenta a dor, e continua a existir ao invés de dar um tiro na cabeça. É a mesma coisa. Esse tumor tem perna, anda com elas do lado, está ali, vivendo. Agora, nada impede que esta pessoa, para preservar-se, porque isto é da natureza humana, para preservar a sua vida, se separe desta criatura. Não existe nenhuma regra no cristianismo que impeça isto. Agora, também não quer dizer com isso que uma vez que você se desfez da relação, você não tem mais responsabilidade com as partes que estão envolvendo este cenário. Continuará você responsável. E a outra parte é responsável também. De tal maneira que, se não foi nesta vida que eles se entenderam, precisarão voltar em outras ocasiões. Talvez como marido e mulher, talvez como mãe e filho, como pai e filho. De alguma forma. Talvez como empregado da casa, como funcionário. Então, Jorge, é preciso sim haver uma lucidez maior em relação a determinadas temáticas. Ao invés de pura e simplesmente falar, você vai aguentando aí que uma hora ele te dá um pé. Às vezes é preciso você dar o pé. Dar no pé. Melhor do que dar o pé. Porque isso é uma agressão. Às vezes é melhor dizer, olha, nós não vamos dar certo. Desta vez não vai dar. Eu não respeito você, você não me respeita, então vamos fazer o seguinte, vamos cada um para o seu lado, você vai ser feliz, eu também. No centro espírita está estimulando a separação? Não, está no capítulo 14. Ou melhor, vamos ver se é o 14 mesmo? Não, está aqui. Não separeis o que Deus uniu. Está lá. Só ler com clareza o que significa. Capítulo 22. Aqui. Basta estudar um pouquinho o Evangelho e você verá que existem uniões que foram feitas de verdade entre almas. Mas existem pessoas que estão separadas já antes mesmo de se unirem. Estão unidas por interesses, estão unidas por superficialidades que não significam nenhuma nem outra. União verdadeira. Esses já estão separados faz tempo. No mesmo modo que o capítulo 14 fala da família espiritual e da família corporal. Dizendo que nós somos mais parentes pela alma de certas pessoas do que pelo sangue daqueles que moram na nossa casa. Família espiritual. Afinidade de ideias, sintonia de pensamentos. Isso harmoniza a alma com uma outra que não tem o seu sobrenome, não tem o seu sangue. Então, da mesma forma, as pessoas que estão na doutrina espírita poderão encontrar na doutrina espírita ensinamentos preciosos. Por isso é que é importante, sim, Jorge, abrir a mente para entendimentos mais profundos a respeito destes temas. Tá bem? Muito obrigado pela sua pergunta. Nós sabemos que há mais perguntas, mas nós estamos hoje já no limite do nosso tempo. Vamos deixar essas perguntas para a próxima semana. Inclusive a outra é do Jorge também, não é? Temos a do Jorge, da Marli Paiva, de Contagem, e do José Manuel de Braga, em Portugal. Vamos deixá-las para responder na próxima semana e assim poderemos cumprir com as disciplinas do horário que também demonstram a responsabilidade de nós aqui na Terra em relação à companhia dos espíritos que são bastante disciplinados em tudo o que fazem. Vamos
fechar os olhos para que a prece seja sentida por todos os corações. Obrigado, Senhor, por mais este dia, por entendermos que o problema não é a cor da roupa, nem a honestidade e a lisura administrativa. O problema se enraiza no nível dos espíritos que em todas as áreas, num planeta de prova e expiação, fantasiam a respeito da verdade. Do quanto nós colocamos a felicidade onde ela não está. E do quanto que desprezamos as oportunidades de ser felizes que estão debaixo de nosso nariz. Ajuda-nos a ter essa sabedoria, que mesmo sem sermos poetas, compreendendo a poesia, nós tenhamos condições e lucidez para olhar aquilo que já está em nosso caminho, para valorizar com olhos sábios os momentos e as oportunidades desta felicidade. E nos leve esta sabedoria a agradecer a doença que nos vitima, agradecer a dificuldade que diminui o padrão financeiro disponível em nosso cofre. Agradecer, Senhor, a companhia de alguém que muitas vezes nos irrita, mas que quando a gente está na cama, doente, nos serve como alguém que ofereça um copo de água. Que nós saibamos ver coisas boas em toda parte. Que não nos preocupemos em parecer o que os outros pensam que somos. Que não nos ocupemos do que os outros dizem que nós somos. Que só queiramos ser aquilo que você ensinou que seria o melhor. Que isto sim seja o nosso critério. E que viver com esta certeza seja para nós um prazer, mais do que um dever. Obrigado pelos espíritos amigos que nos amparam, que nos protegem, que nos envolvem com seu carinho. E que assim, querido mestre, no dia de amanhã nós possamos ouvir mais intensamente os bons conselhos, do que nos deixarmos arrastar pela insensatez da ignorância, que às vezes nos aconselha e que às vezes é tão escutada por nós. Que a nossa vontade amanhã esteja direcionada para a bondade, e isso já vai fazer muita diferença. Aceita a oração que deixamos aos teus pés, em silêncio, com a qual encerramos o estudo de hoje. Pai nosso,